começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar. E hoje voltamos à formação original, 3 pontas aqui no ataque dos sonhos, um enfiado ali no meio da área, 2 abertos, esperando ali, né, a vacilo da zaga para meter para as redes. Muito boa noite, meus amigos. Futebol, eu fiquei uma semana fora, talvez 2, e vocês mudaram o tema para futebol, é isso? A gente está na área, pontas abertas, enfim. Agora a gente só fala de futebol australiano. Australiano. Acho que eu vou ter que procurar outro podcast. Que inclusive, né, o nosso glorioso Auckland City foi eliminado do Mundial de Clubes hoje pelo Al Ittihad Clube do nosso querido Karim Benzema, hein? Mas não é esse futebol australiano, Rafael Medeiros. É você que está aí outro. em casa, você nosso ouvinte, procure aí no YouTube por futebol australiano e veja que é um esporte de verdade. Perfeito. Nem eu sabia. Caso, já vou fazer isso aqui, apesar de não ser um ouvinte. Mas eu ouço, então eu acabo me encaixando. Muito boa noite, meus queridos. Mano Mixel, Leozão. Estamos de volta para falar mais uma semaninha quente da NBA, semaninha que deixou aí emoções à flor da pele. Mano Mixel, antes de começarmos a falar de basquete, aquele recado paroquial do Mano Mixel. Antes eu preciso falar uma coisa, eu procurei futebol australiano aqui no Google e foi um misto de fotos de um... Pensem assim, como ficaria um campo de futebol se a gente apertasse as pontas até ele ficar circular? É mais ou menos isso que é o campo. Umas traves muito loucas, são 4 traves assim em cada lado, não consigo imaginar como que funciona o negócio. Aparentemente se joga com as mãos e com os pés. E várias fotos de pessoas sangrando, aparentemente é meio bruto. Mas vamos lá, o nosso recadinho aqui, a nossa divulgação. Você encontra a gente no Twitter, no @podcasted3, onde a gente sempre tenta postar lá de tempos em tempos para manter as coisas animadas. E você também encontra a gente no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Diferente, então, aqui o Instagram tem underline, o Twitter não tem, é tudo letra minúscula, é tudo sem acento, não tem EH no E, nada do tipo, é só podcast Ed3 mesmo, EDETRES, não é, o 3 não é numeral, é escrito, procura a gente lá que você acha. Qualquer coisa, se não achar, procura de novo que aí você acha. Muito bem, mano Mixel, muito bem. Você consegue achar a gente, é fácil. Meus queridos, vamos dedicar ao nosso episódio desta semana a falar do glorioso Los Angeles Lakers, primeiro campeão da In-Season Tournament, ou mais carinhosamente apelidado como Copinha NBA. Mas antes de falar do Lakers, né, porque o melhor vem por último, a gente aprendeu isso com o João Kleber ao longo da nossa adolescência. Mano Mixel, podemos dizer que a Copa NBA foi um sucesso? Foi melhor do que esperado? Atendeu às expectativas de Adam Silver? Foi consideravelmente melhor do que o esperado, inclusive tapa na cara aqui desse que vos fala, eu achava que não ia gerar engajamento, mas gerou interesse dos jogadores, eles começaram sem nem saber que o jogo valia ou não para a Copa NBA, e depois quando começaram a entender como funcionava, começou a vir ali uma historinha de playoff, os jogadores começaram a engajar, os times deram alguma atenção ali, os torcedores engajaram, então acho que foi bem legal isso. Acho que muitos times, vulgo Pacers, viram ali a possibilidade de talvez ter um brilho que de outra forma na temporada seria difícil de atingir, né? Então ali conseguiu fazer uma final com o Los Angeles Lakers, poderia ter sido campeão, usou muito isso, teve momentos de glória contra Bucks e Celtics. Fica aqui o parênteses que Bucks e Celtics, mais uma vez, na hora do vamos ver, não mostraram que vieram, tem se tornado
recorrente ao longo dos últimos 3 anos. Na verdade, no Celtics é recorrente há muito mais tempo, né? Só que 3 anos atrás o Bucks foi campeão, então vamos dar aqui o crédito a quem merece. Mas mais uma vez falharam na hora de afunilar. Mas eu acho que foi sim um sucesso bem maior do que o esperado. Tanto é que a NBA já começou a falar de umas histórias meio estranhas, do tipo dar uma vaga direto no playoff para quem ganhar, assim, uns papinhos meio tortos aí, que não tenho opinião formada sobre isso. A NBA aí se inspirando na Confederação Brasileira de Futebol, né? Dando aí como título da Copa NBA uma vaga nos playoffs, igual a Copa do Brasil garante uma vaga no Libertadores, né, Mix? E aí vai ficar provavelmente aquela maluquice lá que tem no Campeonato Brasileiro, né? Que são assim, são 6 que vão para Libertadores, mas dependendo do momento que você olhar para a tabela, até o 13º está indo para a Libertadores, porque os outros foram conseguindo vagas das formas mais variadas possíveis. E, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, a própria Libertadores, Mega Sena de fim de ano, bingo de junino da quermesse aqui do lado, enfim, aí vai, por aí vai. e tudo isso pode mudar, né, meus queridos? Vou deixar para falar isso daqui a pouco, mas com uma provável expansão da liga para 32 times e não mais 30, né? Então podemos ter até mudanças de playoffs com essa expansão da liga. Leozão, como torcedor do Lakers, deu para sentir aquele clima de playoffs, aquele clima de um jogo mais acirrado, aquela emoção, aquela vontade de ganhar? Ah, com certeza deu. Eu acho que principalmente pela visão dos jogadores, né? A galera tava dando a vida real ali. Aquele jogo lá do Lakers com o Pelicans, que o LeBron entra na frente do Zion pra tomar uma falta de ataque, eu acho que aquilo ali já denota que eles levaram a sério o jogo, sabe? Porque ninguém tá na frente do Zion assim de besteira. É, eu concordo com o Mano Mixel que no começo eu também achei que ia ser horrível, ia ser um negócio meio nada com nada. E eu acho que até na fase de grupos foi, tá? Eu lembro que na fase de grupos o primeiro jogo engajou um pouco, a galera reclamando muito das quadras, principalmente das quadras vermelhas, né, por causa de visibilidade pro jogo. Depois disso, os outros jogos perderam um pouco de importância, chegou na última rodada com uns negócios meio estranho, com uma galera precisando de combinações de resultados muito absurdas para classificar e tal, então aquela fase de grupos foi meio esquisita, eu diria. Nos playoffs, não. Aí nos playoffs, acho que o fato de ser jogo de mata faz muita diferença. É algo que a NBA implementou pouco tempo atrás com o play-in, de ter um jogo que vale tudo, basicamente. E nesse cenário aqui, eu acho que fez uma puta diferença, porque as torcidas estavam muito empolgadas. Inclusive, foi um ponto negativo que eu achei ali, principalmente das semifinais. Não tinha torcida, né? Os jogos eram quinta-feira em Las Vegas, tipo, não tinha torcida na real. Esse foi um ponto Então, baixo, hein? eu achei um ponto meio chato isso. Afinal, já foi uma outra história, até porque, tipo, o Lakers tem torcida em quase tudo que é lugar, então tinha torcida ali. Mas, principalmente as quartas de final, eu acho que foi muito legal, tanto a torcida do Lakers naquele jogo pegado contra o Suns, quanto a torcida do Pacers lá contra o Celtics, foi um pandemônio lá no estádio e tal. Foi muito legal de ver. Eu tenho algumas ressalvas quanto ao que aconteceu durante o campeonato, as regras, o formato e etc. Inclusive, a expansão que você comentou talvez resolveria alguns problemas que pra mim aconteceram. Mas no geral, pô, acho que um ponto muito positivo. Eu tava até lendo hoje ali que as audiências foram as mais altas em jogos desse período do ano na história da NBA. Então, pra mim valeu muito a pena. Eu acho que tem muitas melhorias para serem feitas ainda, mas no geral, a primeira copinha foi muito boa. Eu acho que engajou mais do que eu esperava e foi bem melhor do que eu esperava também. Muito bem, estou aqui aos gritos enquanto estava no mudo, tentando acalmar meus cachorros que estão ensandecidos latindo. Cara, eu concordo muito. É Oi, o Ed mano Mix. 5, é o Ed 6 com participação de Bolota, Pérola e Banguela. Pra quem Nossa, o não Bolota sabe, tá em. Rafael Medeiros Bola... tem 3 cachorros. Porque tudo que ele faz na vida ele faz inteiro. Podcast é com 3 pessoas. Cachorros com 3 pessoas. Estou aguardando os trigêmeos para poder brincar com crianças. Nossa, aí lascou, hein? Bolota está ensandecido aqui. Parecia um torcedor do Lakers aqui gritando o título. Mas eu
concordo aí, Léo, com esse ponto. Tem 2 pontos para mim muito baixos assim na Copa, por mais que eu concorde com vocês, que foram as quadras. Para mim ainda continuo com uma percepção ruim do piso né, da forma de assistir isso, que para mim é ruim. E 2, esse segundo lance de ser num campo neutro, num dia da semana, em horários assim bem complexos, como 14 horas de uma quinta-feira em Las Vegas, para assistir uma semifinal de Copa NBA. Então fica meio complexo mesmo você achar que vai ter torcida, e talvez isso é algo que deva ser repensado para as próximas edições, porque eu acho que agora ela veio mesmo para ficar. E eu acho que um outro ponto baixo para mim, que aí eu acho que é aprendizado para outros times principalmente, é o quanto eu acho que alguns times ficaram com um gostinho amargo do tipo, putz, dá pra gente ter ganhado isso aí, hein? Se a gente tivesse esforçado um pouquinho, hein? Então eu acho que o próprio Milwaukee e o Celtics, como o Mano Mixel falou, o Nuggets, o Mavericks, acho que foram times que se importaram um pouco e, cara, viram que o negócio não é tão ruim, né? Eu acho que vai até um pouco além disso, que tem time que saiu machucado disso daí. O jeito que o Celtics perdeu, o jeito que o Bucks perdeu, sei lá, as campanhas de Nuggets. O Suns não, porque o Suns ainda jogou bem, mas em geral, a maioria desses times que são contenders, eles não foram bem assim e perderam de formas até um pouco vexatórias, sabe? Então, E ainda o mais no quanto. caso do Bucks, que tava ali com uma situação já de técnico, de incerteza, indefinição, de desgosto ali do pessoal, eu diria, é uma situação muito ruim, sabe? Então, Sim, eu acho que. Meu medo é que a Copa NBA tenha esse efeito no futuro. De você perder a Copa NBA e faz você mudar totalmente seu trajeto, porque chega a ser um vexame, sabe? Mas eu ia aí falar todo exatamente isso. mundo, né? Eu ia falar o quanto isso pode mexer ou não na mobilização desses times daqui pra frente na temporada, cara. Isso é Eu, uma discussão boa. eu acho que não deveria mexer na mobilização. No máximo, serve como um alerta de que as coisas não estão tão bem assim e talvez mudanças precisem ser feitas. Mas aí é uma escolha de cada um dos times, das lideranças dos times, dos executivos que controlam os times. Porque, por exemplo, o Bucks, no máximo, a Copa NBA evidenciou um pouco mais um problema que estava lá. No máximo, ele foi notado mais rápido. E aí o Bucks entende se a mudança que precisa ser feita passa por um comando, uma troca de comando de equipe ou não. Eu não me preocuparia muito com isso. Eu tenho até preocupação num outro sentido, em um cenário em que de fato passe a ser dado uma vaga nos playoffs pela Copa NBA, lembrando que isso é um rumor apenas. A NBA nem falou que pensa nisso, apenas existe o rumor. Mas aí sim, talvez a gente pudesse ter um cenário de afetar a mobilização dos times. Porque um time que se classifica para o playoff em dezembro, será que ele vai continuar jogando para valer? Precisa entender como que isso vai funcionar, que vaga seria essa. Imagino eu que muito provavelmente seria um cenário em que ele garantiria pelo menos a oitava vaga, que é uma posição que também não é muito confortável, então provavelmente o time ia continuar tendo interesse em jogar para melhorar na tabela, mas enfim. Nesse cenário, talvez eu me preocupasse um pouco com a questão da mobilização. Agora, o time que foi mal e, putz, preciso mudar tudo, ou o time que foi bem e vai se acomodar, achar que tá tudo bem, aí são os desafios do dia a dia de construir uma equipe campeã. Concorda com essa visão, Leozão? Ou tem uma visão um pouco diferente sobre este tipo de impacto? Só um pequeno parênteses aqui antes de você responder, Léo, né? Hum, Aquela faixinha tiktokiana, né? Mano Mixel crava, Copa NBA dará vaga aos playoffs. Insider, mano, Mixel. Insider Mixel. Não, assim, eu concordo. Eu acho que não é pra tudo isso, ainda mais pelo momento da temporada, né? Porque assim, os caras estão jogando há 2 meses. Então, você definir que um projeto tá acabado ou não em 2 meses é algo meio
Se em 2 meses acabou, é porque ele já não tinha nem ter começado, né? Mas assim, me preocupa um pouco porque eu acho que quando você entra na NBA, assim, com times como Bucks, Celtics, Sixers, Lakers, Nuggets, Suns, você espera que você será o melhor time, ou que ao menos vai brigar por isso. Quando você começa a perder esses jogos, por exemplo, por Pacers, ou perder, sei lá, pro Rockets, que seja, que teoricamente não deveria ganhar de você, eu acho que isso começa a gerar um pouco de incômodo. Então, dependendo do cenário, eu acho que sim, isso pode afetar muito. Por exemplo, como eu citei ali o caso do Bucks, é que óbvio que é um técnico novo, mas é um técnico novo que já tem atrito com o time assim em 2 meses. Já teve atrito com os assistentes técnicos, com o próprio Brook Lopes, já teve atrito com o Yannis até um pouco. Então, você perde esse jogo ainda, o pessoal vira e fala, putz, será que é isso mesmo? E esse simples fato de ter essa dúvida do será, eu acho que já prejudica muito um time. Você não acreditar mais no seu potencial nessa altura da temporada já é algo que atrapalha muito seu projeto para a temporada inteira. Boa, muito bom. Eu acho que pode haver implicações ou, né, ressaltar algumas coisas, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, mas concordo com vocês que ainda seria muito cedo para, né, tomar qualquer tipo de atitude muito drástica. Agora, chegando ao jogo final, Indiana Pacers e Lakers, Los Angeles Lakers, dá para dizer, mano Mixel, aquilo que eu falei para vocês, né, acho que ontem, anteontem, não lembro mais ao certo, em que linha temporal eu falei isso para vocês, que o Lakers mobilizado é um time a se preocupar nos playoffs, para quem for pegar o Lakers? Eu acho que o Lakers é um time forte. Para mim, o Lakers está naquela. Tem um grupo de times ali em que eu não apostaria meu dinheiro de que ele vai ser campeão, mas eu também não ficaria surpreso se caísse no colo dele, dependendo de como as coisas acontecessem. Acho que é um time forte, não tá, na minha opinião, ali no grupo talvez dos 3, 4 melhores, mas tá um pouquinho atrás só. Então, resumindo a resposta, eu acho que um time que tem esse tipo de capacidade, que tem jogadores como Anthony Davis, como LeBron James, esse time saudável e focado, dando sangue, certamente é um time perigosíssimo num playoff. Fica aqui só a nota de que, infelizmente, os playoffs são jogados sempre na casa de um dos dois times, né? Porque tem jogador que joga muito bem em casa, tem até casos de jogadores ou times que dizem se sai muito bem fora de casa. Agora, o Anthony Davis é o Michael Jordan do território neutro, né? Porque agora arrebentou de novo aqui, já lá na Copa Mickey também tinha feito chover. Leozão está sorriso de desprezo a menção de Copa Mickey, que ele me olhou com cara de Houston Rockets, 20 anos sem chegar numa final de NBA, e vai falar o quê, né? Mas enfim, o Anthony Davis mais uma vez brilhou. Mano Mixel deu a é o informação aqui da vaga dos playoffs, o Adam Silver já ligou para ele. Você viu, Antônio, os caras estão ligando aqui para. Provavelmente o Adam Silver está ligando para dizer: como assim? Você já vazou a ideia das vagas no playoff direto? Isso é um absurdo. Ou talvez o Anthony Davis está ligando indignado para dizer que Copa Mickey é o pi. Enfim, era isso, pessoal, que eu ia dizer. Depois dessa, não tem mais o que adicionar aqui. Eu ia falar que mano, Mix está tão polêmico hoje que deu mais um corte pro TikTok, Léo, que foi eu não aposto dinheiro no Lakers campeão, né? Mais uma opinião forte aí. Muita sacanagem esse corte, porque na sequência eu falei, porque eu não aposto dinheiro no Lakers campeão, mas tá Não, naquela. mas aí é por isso que é um Qualquer corte. coisa. Corte é corte, Isso corte é é muito corte. imprensa marrom da parte de vocês, tá? Buscando só manchetes. Leozão, por onde passou o sucesso do Lakers, não só na final, mas acho que no torneio como um todo, principalmente, né, dos playoffs, né, das quartas de final para frente? Veio do Darvin Ham.
naquela mudança que ele fez do Austin Reeves vir pro banco, do Ken Rabbit vir de titular. Ele joga com Taurean Prince e Ken Reddish sendo os alas defensores ali muito fortes, que surpreendentemente são muito bons defensores, não esperava isso. Mas fez muita diferença. Então, todo esse processo aí de Copa NBA foi baseado na defesa do Lakers. Defesa, transição, o LeBron num jogo jogando sozinho praticamente, o Anthony Davis em outro, o Austin Reeves vindo do banco e basicamente tudo que o banco do Lakers faz é o que o Austin Reeves faz, porque mais ninguém produz ali, impressionante. Mas, então, acho que foi baseado nisso. Foi muita defesa, jogadas de transição, jogadas de imposição física, muitas vezes, muita infiltração e nenhuma bola de três. Eu acho que foi isso. Assim, eu concordo com o que o Mano Mixel falou, não apostaria também no Lakers sendo campeão, principalmente por um fator, e ainda nem o campo neutro. É o fator tempo de descanso. Nos playoffs você não tem 4 dias entre um jogo e outro. Você joga quarta e sexta. E aí, no ano passado, por exemplo, o Lakers basicamente chegou longe nos playoffs, ganhando o jogo fora de casa. Foi um grande diferencial, porque eu não sei se era sabido isso, mas, pô, claramente o time jogava muito num jogo, no jogo seguinte o pessoal não aguentava jogar. Então eu não sei se eles conversavam, vamos dar vida hoje, a gente ganha o jogo fora de casa e semana que vem, ó, daqui 2 dias a gente vai perder e já era. Mas daí fez muita diferença na temporada passada. Tem que ver se nessa temporada eles conseguem fazer igual, porque assim, com esse tempo de descanso, com o time preparado e organizado, pô, é um time fortíssimo. Com um time cansado, que não conseguiu se recuperar 100%, não conseguiu corrigir os defeitos direito. Eu não sei. Eu não sei até que ponto, por exemplo, a fragilidade de bola de três pode prejudicar o time numa corrida de playoff. Porque você ganha um jogo sem com acertando 2 bolas de 3, sem acertar nenhuma até o último período. Você não ganha uma série de playoff assim, sabe? É quase impossível. Difícil pensar nisso. Ainda mais, por exemplo, a jogo contra o Pacers, pô, contra o Pacers, entre aspas, era um jogo fácil pro Lakers, porque o Pacers defende muito mal, quase, assim, a defesa de garrafão do Pacers, se bobear, se joga nós três no garrafão do Pacers, cada um sai com 20 pontos. É Não, meu inacreditável um negócio amigo, desse. eu Então, pra cima do Miles Turner ninguém me segura. Fato. não. E aí, tipo assim, ofensivamente, não tava caindo a bola de três do Pacers, o jogo de infiltração de garrafão deles não existia, e assim, com todo respeito, mas o Pacers não tinha a capacidade de infiltrar naquele garrafão do Lakers. Quando o Anthony Davis saía de quadro, até acontecia uma vez ou outra, mas em geral não rolava. O Cam Reddish foi muito bem na marcação do Tyrese Haliburton. Quando trocou pro Taurean Prince, ele também fez o trabalho ok. Seguraram ele, conseguiram turnovers dele, né? Que era algo que ninguém estava conseguindo. Então, eu acho que essa mescla do que o Darvin Ham fez de mudar toda a rotação do Lakers fez muita diferença não só na Copa NBA, como na temporada como um todo, né? O Lakers guinou em vitórias depois dessa mudança. Mas, no geral, para playoff em si, na hora de buscar o 19º título, né? Porque esse daqui já foi o 18º, na hora de buscar o 19º, lá em junho, eu não sei se seria viável, dependeria de, acho que, outros fatores e talvez de um LeBron e um Anthony Davis que estivessem em capacidade de se recuperar de 2 dias a 3 dias ali de descanso. Em suma, o segredo do sucesso do Lakers num playoff é ganhar todas as séries de 4-0 para descansar o máximo tempo possível, né? Não, pô, assim, se o Lakers, tô falando sério, tá? Se o Lakers varrer a primeira série de playoffs, ele é campeão. Putz, esse é corte. Esse é corte pesado. Isso é um Esse é corte baita corte. pesado. Isso é um corte que tem que ficar gravado pra gente mostrar pra ele depois. Né? Mas, Leozão, eu acho que assim, a partida de garrafão do Lakers, e em especial do Anthony Davis na final, foi exuberante, cara. Assim, eles dominaram o garrafão desde o primeiro segundo de jogo, impediram a transição rápida do Pacers. O Pacers não tinha principalmente um contra-ataque muito rápido, e a marcação em cima do Haliburton foi muito bem feita. Mas, cara, eu concordo com você. Não sei nem se para o restante da temporada regular é uma estratégia muito correta, assim, correta que eu digo, vai dar certo, né? Porque um time que consegue fechar o garrafão, ou consegue dificultar mais o jogo de garrafão do Lakers,
vai trazer muita dificuldade. E, cara, e assim, além do jogo de garrafão, teve muitos momentos em que o LeBron infiltrou com corredor. Assim, a defesa do Pacers ela foi muito generosa, para não dizer outra coisa, com o time do Lakers nessa final. Mano Mixel, destaque individual da Copinha, além do LeBron, tivemos mais alguém, na sua opinião? Haliburton seria um destaque não só da Copinha, mas também da temporada regular? Eu acho que sim. Do lado do Lakers, eu vou chover no molhado falando de LeBron e de Anthony Davis, que eu acho que principalmente no final Anthony Davis foi muito relevante. Acho que tem alguns coadjuvantes fazendo bons trabalhos, até me surpreendendo do lado do Lakers, tipo um Ken Reddish da vida, que eu achei que nem basquete mais ele ia jogar, até que ele tá participando, ajudando, enfim. Mas, sem dúvida, e eu acho até que nunca a NBA premia como melhor jogador alguém que não é do time campeão, quando eu falo de MVP de final, essas coisas. Mas quem jogou o melhor basquete da Copinha, na minha opinião, foi o Haliburton. E está jogando um basquete excepcional na temporada regular. Jogos seguidos de 15, 16 assistências, às vezes sem turnovers, ou seja, está tratando a bola muito bem, consegue pontuar ainda assim. É um cara que tá dando. Ele já vinha de temporadas de alto nível, ele tá conseguindo dar um passo acima ainda disso, se colocando ainda mais como um jogador de nível All-Star, um jogador, um franchise player, enfim, um cara que tem condições de, juntando mais algumas peças nesse time do Indiana, levar esse time muito longe. Fala-se por aí, inclusive, que ele está acionando outros jogadores na NBA, convidando-os a virem jogar com ele em Indiana para formar um time que de fato seja um contender. Foi Acho por que isso, ainda umas foi por isso que prateleiras você abaixo. recebeu uma ligação aí, mano Mix. Pois é. Eu tenho várias informações. Aquela ligação tocando ali, vocês acharam que era Dan Silver? Não. Haliburton me chamando aqui para fazer parte do Pacersão da massa. E eu acho que é um time que acho que ainda faltam coisas, mas também é um time que tem muitas qualidades e, inclusive, faz uma campanha muito boa esse ano. Não é totalmente impossível a gente também pensar que esse time, com uma ou duas boas trocas, possa mudar de patamar ali, trazendo um cara bom para defender garrafão, como a gente falou, para melhorar a defesa como um todo, né? Porque quando a gente olha para Haliburton, Buddy Hield, que voltou a se titular, aí não são jogadores com uma defesa muito voluntariosa. Talvez não devam ser, enfim, mas precisa equilibrar um pouquinho mais as coisas. O ataque já está funcionando muito bem. Mas eu gosto do time e o Haliburton está jogando demais, demais. E para você, Leozão, além dos já citados por Mano Mix, eu tenho mais outros destaques aqui na Copinha, não só no Pacers aí, mas tem outros caras aí para falar também. Então, eu gostei bastante do Brandon Ingram na Copinha. Por incrível que pareça, por mais do meu. Não ódio por ele, mas de ele ter aquela cara de peixe morto. Não cuspa no prato que um dia você já comeu, Leozão. Que Não, é porque assim, isso? ele tem aquela cara de peixe morto que parece que não tá fazendo nada dentro do quadro, que ele fica. É muito ruim, assim, tipo, isso me incomoda, sabe, fisicamente. Mas eu acho que ele foi muito bem na Copinha. É que o jogo contra o Lakers mata um pouco de todo o time do Pelicans, né? Porque ninguém fez absolutamente nada naquele jogo. Então é até difícil falar, mas, tipo, ele no geral, acho que na temporada como um todo, na Copinha, ele tá indo muito bem. Eu tô gostando muito do que ele tá trazendo. A se ver o que o resto do Pelicans consegue trazer junto com ele, né? Porque é um time muito instável, assim, incluindo o Zion, que tá engasgando ainda um pouco, não tá muito legal. Não tá engasgando, não. Ele tá ingerindo mesmo e, inclusive, tá ali com barriga Ó, bastante. acabaram de chamar ele de gordo, ele já foi lá e fez 35 no jogo seguinte. Você vai ficar É, falando mal dele aí? Deixa ele pegar o Rockets. aguardo. Clima tenso, clima tenso. Deixa ele. Deixa o menino comer as bolachinhas dele. O Mas Walter assim, da NBA, né? o Walter é ótimo. E apesar Volte de a falar. tudo, eu vou trazer aqui um pontíssimo positivo pro Yannis.
Porque, cara, o Bucks é uma bagunça, pô. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso assim, mas o Bucks é uma bagunça, pô. O Lillard não consegue jogar, é impressionante. Ele parece que ele só joga, sei lá. Ele adotou um personagem que o negócio dele é jogar o fim do terceiro quarto e o quarto período. O resto do jogo ele não faz nada, pô. É desesperador. Aí fica o Yannis correndo que nem um maluco pra um lado e pro outro, tentando enterrar um monte de bola e segurar o time no jogo. É, é um pouco desesperador ver esse time jogar, até porque não parece o Milwaukee que a gente viu jogar nas outras temporadas. Eu até lembro que a gente ter comentado lá no começo da temporada que o time provavelmente ia mudar bastante, que o Damian Lillard estando em quadra, que ia ter muita mudança até por causa da mudança de técnica e etc. Mas eu não achei que ia mudar tanto e tão mal. Tipo, é um time que parece totalmente travado, totalmente engasgado. Não é legal de ver, assim, esse Bucks jogar. E apesar de tudo isso, o Yannis ainda consegue manter números inacreditáveis e, entre aspas, carregar o time. Ponto negativo, inclusive, pro Chris Middleton, que eu não sei o que aconteceu com ele. Ele, pô, esqueceu como é que joga basquete. Acho que se eu jogar um X1 com ele, se bobear, eu ganho. É inacreditável um negócio desse. Mais um corte. O cara tá Não, assim, inspirado. a realidade tem que ser dita aqui. Não, mas assim, eu acho que de todos os times da NBA, eu acho que talvez o Bucks seja o que menos está entregando do que tinha de expectativa para eles. E ainda assim, o Giannis tá levando esse time para um lugar que para mim ele não deveria estar. Então, por isso, para mim, o Giannis é um destaque muito positivo aqui dessa copinha. E, ainda ficando no Bucks, o Malik Beasley tá jogando muito bem. Eu acho um grande destaque também. Eu gosto de coadjuvantes que fazem mais do que eles deveriam, como é o caso do Austin Reeves, por exemplo, no Lakers. E o Malik Beasley, pra mim, é um coadjuvante que tá fazendo, sei lá, 3 vezes mais do que ele deveria. Ele não deveria nem ter o tanto de tempo de quadra que ele tem, e muito menos a participação ofensiva que ele tem. Então, vai ponto positivo pro Malik Beasley, que depois do que ele não jogou na temporada passada, é, acho legal que ele tenha meio que, entre aspas, se reencontrado ali em Milwaukee e tenha se reposicionado, acho que até na carreira, tá? Boa. Eu acho que eu concordo muito, mas pra mim, assim, o Bucks, cara, a sensação que dá é que tem alguma coisa errada no vestiário, sabe? Sim, o Middleton, como vocês falaram, parece um outro jogador. O próprio Brook Lopes, cara, não é o mesmo jogador da temporada passada. Um Lillard sonolento, sim, muito estranho. Mas eu tenho destaques do Pacers ainda, meus guerreiros. Eu gostei muito aí dos joguinhos do Pacers, tanto do segundo anista Benedict, agora Madurinho, né? Maturin, do nosso querido que foi acho que foi do Celtics para lá, né? O Aaron Nesmith. E do menor pivô do mundo, que agora não joga mais de pivô, do Bruce Brown. Acho que o Bruce Brown fez partidas muito dignas, ajudando o time do Pacers como um todo e a manter essa rotatividade Pacers-niana, né? Eu acho que principalmente no jogo contra o Bucks, o Nesmith e o Maturin foram bons ativos defensivos para conseguir suportar o Pacers a ir para a final. Então, acho que vale menção honrosa a esses jogadores. Concordo com o prêmio de MVP para o LeBron James, porque eu acho que ninguém mais do que ele queria ganhar essa Copa NBA. Eu acho que no final, para mim, ficou muito claro, assim, isso é bizarro, a gente acabou passando um pouco disso, mas o quanto o LeBron estava motivado para jogar e ganhar esse jogo, esse campeonato, né? O LeBron é um cara que ele dá a vida em para o ímpar. Tamanha Mas eu acho competição desse cara. que esse caso eu acho que tinha uma razão muito óbvia ali que era pra ele querer que ele queria o dinheiro. Esses 500 mil, depois de pagar a operação pro filho dele no coração nos Estados Unidos, esses 500 Ah, mil aí já tava endereçado. Não, mas, ô Léo, você tá brincando, mas ele falou isso, né? Ele Sim, foi perguntado qual que era, tipo, se valia a Copa, alguma coisa do tipo, e ele fala, cara, valendo $500 mil, eu vou para ganhar qualquer jogo. Tipo, então, tá precisando bastante LeBron James, né? Mas foi lá para ganhar.
Meus queridos, acho que algum outro comentário, algo que vocês gostariam de destacar deste torneio, que acho que para senso comum de nós três, o que importa muito na opinião brasileira, jornalística principalmente, foi um sucesso esta copinha da NBA, né? Foi um sucesso. Shame on me, que achei que não ia ser. Tapa na minha cara. Vou me reduzir à minha insignificância e não criticarei mais as ideias do comissário Adam Silver. Mentira, vou criticar sim, vou falar tudo que eu penso do mesmo jeito. Depois, se estiver errado, eu venho aqui, peço desculpas e dane-se. Muito bem, muito bem. Meus queridos, Leozão, abriu o microfone em algum ponto? Não, eu ia falar que eu concordo plenamente. Apenas isso. Nos manteremos criticando e errando eternamente. Muito bem. Algum outro destaque final ou chegamos ao fim a este episódio? Destaque aí para as próximas semanas que teremos rodada de Natal, que é sempre muito divertida, tem jogos muito bons. E provavelmente pós-virada do ano começa meio que a loucura das trocas, né? Que muitos contratos já começam a ficar disponíveis para troca lá para o começo de janeiro. Então, cenas dos próximos capítulos aí de um começo de ano agitado. Mano Mixel, algum destaque final de vossa parte? Além, obviamente, de apontar o dedo ao Adam Silver. Não. O único destaque final que, apesar da copinha ter sido muito legal, eu tô feliz da gente voltar às noites multijogos da NBA, né? Porque a gente teve várias noites com um número reduzido de jogos, ou até 100 jogos, por conta da tabela da copinha. E foi legal, tá valendo, mas é legal voltar para aquele dia que você olha, tem 24 times jogando ao mesmo tempo, fica pulando de uma tela para outra no League Pass, olhando aqui o que está acontecendo, olhando estatística, vendo o que está rolando. E que a única certeza é que o Pistons vai perder o jogo. Essa é uma certeza, aliás, bom ponto. Falando em destaque não positivo, não sei se dá para chamar de destaque, mas o Pistons está incrivelmente com ali duas vitórias e 21 derrotas, caminhando a passos firmes para a pior campanha da história da temporada regular. A pior, inclusive do Pistons também, não é? 3,79, se eu não me engano? A Boa gente pergunta, falou disso hein? em algum episódio lá nos primórdios aqui. Eu Mas, acho. salvo engano, a pior campanha da NBA é um 3,79 e, salvo engano, é do Pistons. Ó, tô constando isso aqui agora. Será que eu tô bem de memória? Pelo que eu vi aqui, É o Charlotte Bobcats. isso mesmo, com 0,106 de winning percentage. Que é 10,6%. 7 vitórias em 59 jogos lá naquela época. Tem procurado uma temporada de 82, né? Talvez esse meu ponto do Pistons possa ser... Mas tudo bem. Mas caminha passos largos para... Essa daí do Pistons ela tem potencial para bater a do Bobcats, assim, estatisticamente ela passaria se mantiver os mesmos números, mas ela não seria... Mas a pior de 82 jogos é do Philadelphia, 9,73. A do Bobcats foi no ano do... 9,73, beleza. O 7,59 do Bobcats foi o ano da greve. Teve menos jogos. Perfeito. Meu destaque final fica para... Já vou dar o gancho para o nosso próximo episódio. Eu acho que esse ano o Joel Embiid vem para talvez aí um prêmio consecutivo de MVP, hein? Vem jogando demais o camaronês francês, estadunidense, Joel Embiid. Só digo isso. Eu tenho outro preferidinho. Mas a gente fala disso no próximo dia. Aí com os nossos palpites certeiros em que você pode usar em casas de aposta para os prêmios individuais. Este foi mais... Só um destaque. Diga. O Detroit tá a passos largos de bater o recorde de maior sequência negativa da história da NBA, tá? O recorde em uma temporada seguida do Cleveland, de 26 jogos, e contando, tipo, de uma temporada para outra, é do Philadelphia, com 28, aquele Philadelphia do processo, né? Aquele
Aquele Philadelphia. Muito bem. Meus amigos, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. Um pouquinho mais curto hoje, mas estamos de volta. Foi sempre é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu. Valeu.